Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI número 2434. No vídeo de hoje eu vou iniciar uma série de vídeos um pouco diferentes, tá? Vou criar até uma playlist aqui. Assim, como o meu canal é pequeno, eu não tenho apoio de ninguém, então eu dependo muito do algoritmo do Google, do YouTube para divulgar o canal. O canal ainda está bem no início, apesar de eu já ter bastante tempo de experiência. Já está há algum tempo aqui no YouTube, cerca de 3 anos, tá? E para sair um pouquinho da mesmice, até agora nesse final de ano, que a gente fala só de resultados, eu já falei de bastante resultados, analiso bastante empresas, né? Eu vou começar a fazer vídeos sobre como se fosse um tipo de aula para a gente ir aprendendo junto, tá? Eu vou falar de um livro aqui de administração financeira, né? Uma área chamada de Corporate Finance, lá no exterior, que engloba todos os tipos de análise de investimento, de informações do mercado financeiro, de demonstrações contábeis, relatórios financeiros, né, como a gente pode progredir como investidor e como um analista, né, seja analista amador, né, para quem não tem certificação, ou até analista profissional. Então, assim como vocês, eu também vou estar aqui aprendendo. Eu já li esse livro até para tirar a certificação, tá? É um livro bem grande, ele é caro. Vou mostrar aqui para vocês na tela. Então a gente vai estudando com calma, vai aprendendo um pouquinho, relembrando alguns conceitos, aprimorando alguns conceitos. Se vocês acharem interessante, tá? Provavelmente o vídeo não vai ter tanto alcance, porque eu estou no início, então eu faço vídeo de alguns REITs, poucas visualizações, né? Empresas do exterior também, eu nem falo tanto, mas eu também falo. Pediram recentemente da AMC, eu falei também. Não dá muita visualização, mas a gente vai caminhando assim, tá? O meu objetivo é tentar crescer aqui como investidor. É bom que eu vou aprendendo também. Também trago algum conteúdo de qualidade, né? Estou melhorando até a forma de falar. Se vocês olharem os vídeos lá no início, era mais tímido e tal, vai se soltando. Até a gente vai se aprimorando como pessoa, né? Então, eu fiz um resumozinho. Não sei se eu consigo dar um zoom aqui para vocês, acho que vai ficar melhor, né? Se der um zoom aqui. Beleza. Sobre o capítulo 1, tá? Que fala sobre a introdução da finanças corporativa e administração financeira. E eu vou pegar aqui o livro também, o livro base. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para vocês. Espera aí. Deixei separado aqui. Vamos ver se vai aparecer aí na tela. Só para mostrar para vocês a capa do livro. Eu tirei algumas fotos. Claro que eu não vou trazer o livro aqui em PDF, porque eu estaria até cometendo um crime, né? Mostrando um livro aí abertamente, a não ser que fosse público. É esse livro aqui, tá? Esse livro é usado inclusive na escola de administração do FRGS, de administração financeira, tá? É uma área, o Damodaran, para quem acompanha aí, que é um considerado papa do valuation, um grande professor lá de fora e tal, uma parte de economia, muitos se inspiram. Fala muito, tem um curso dele gratuito no YouTube sobre Corporate Finance, né? Eu já vi um pouquinho do curso dele, curso muito legal. Ele entra em alguns conceitos complexos, assim como tem nesse livro, mas é um curso, uma versão lá em inglês. Eles entram em particularidades muito específicas e detalhadas. A ideia aqui nossa é tentar ir fazendo alguns resumos de pontos mais específicos e tal. E eu peguei aqui o capítulo 1 para a gente iniciar. Então é esse livro aqui, Administração Financeira. Você até ver se eu consigo achar aqui na Amazon, né? Administração Financeira. Opa. Royce. Vamos botar Royce aqui. Aqui, esse livro aqui, ó, na Amazon, R$ 325. Não é baratinho, né, como eu falei. Mas é usado aqui no Brasil. Aqui, né? Então, assim, para quem quiser ir, quem tiver interesse, quem quiser começar a aprender e tal. Ó, livro bastante bem avaliado, tá nota boa. Tal. É líder nos Estados Unidos, né? É traduzido aqui para o Brasil. Esse daqui é o Roberto Lamb, não sei se é assim que se pronuncia, tá? Utiliza lá na escola do UFGRS, né? É utilizado lá no MIT, professor. Também na Universidade da Califórnia. Vamos ver se aqui tem alguma coisa específica aqui interessante. O pessoal comenta bastante. Ó. A qualidade da impressão realmente é muito boa, tá? Eu tirei algumas fotos aqui do documento. Espero que não dê nenhum problema. Ó, tem inclusive esse gráfico aqui, eu tirei a foto dele pra gente mostrar. Dá até pra mostrar por aqui já no site da Amazon, tá? No início eles falam um pouquinho como que deveria ser a estrutura ideal de uma empresa, tá? Então deveria ter a parte de tesouraria, né? Que é a parte que lida aí com a questão de crédito, de planejamento financeiro, despesa de capital, que é mais voltada para demonstração de fluxo de caixa, né? Capital de giro.
E tem a parte de controller, né? Controller, para quem não sabe, lida com os tributos, né? Então embaixo dele vai ter o gerente de tributos. O controller é como se fosse uma espécie de chefão dessa área de tributos e o tesoureiro dessa parte de planejamento financeiro, né, da companhia. Aí vai ter o gerente de contabilidade de custos, né, o custo de produtos vendidos, né, o custo de materiais, de estoque. E acima tem os vice-presidentes, né? Vice-presidente é o diretor financeiro, o diretor-presidente da empresa, o conselho de administração e a assembleia de acionistas, que é assessorada pelo conselho fiscal, que tem que fazer uma fiscalização, né, dentro da empresa. Então essa é uma estrutura aqui, a gente já está começando, isso aqui está no resumozinho também, falando um pouquinho. Eu tinha aberto esse gráfico, tinha salvo esse gráfico, não vou nem abrir depois aqui. Mas tá interessante. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente consegue mostrar. Ah, esse aqui também eu tinha separado essa imagem. Interessante que tem aqui já no site da Amazon, tá? Daqui explica um pouquinho. Deixa eu ver se tem aqui no resumo. Antes de ir para esse gráfico aí, vamos pular aqui para essa parte. Então, introdução a finanças corporativas. Calma aí que tem um... Eu abri a imagem, né? Administração financeira. Vou ver se eu passo aqui a imagem. Bom, pra gente olhar o sumário, porque eu acho que não tem sumário ali não. Não consigo passar não. Esse leitor de... Dá pra botar em tela cheia, né? Não muda muita coisa não. Beleza, deixa eu passar aqui pro sumário para vocês. Aí a gente também fala um pouquinho sobre o sumário, né? O que tem em cada capítulo, aqui é a parte 1. Estacionar. Essa daqui é a visão geral, tá? Opa! O que aconteceu, gente? Saiu do... Ué, passou aqui a imagem? Não tava dando para passar. Aí, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu dar zoom por aqui. Parte 1, tá? O que são finanças corporativas, tá? Que isso daí é o principal tema aí do curso. Então ele vai falar um pouquinho do balanço patrimonial da empresa, o gestor financeiro, a gente já viu um pouquinho naquele gráfico. O que é uma empresa de capital aberto, a diferença de empresa de capital aberto para empresas individuais, né? MEI, EIRELI, sociedades. Isso aqui não é muito o nosso escopo, mas é bom para a gente entender, né? Como é que funciona uma empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, por que a empresa abre capital, a importância do fluxo de caixa, a gente não vou entrar nessa seara agora ainda, tá? Eu fiz um resumo bem curtinho. Aí tem alguns objetivos da administração financeira, o problema da agência e o controle da empresa de capital aberto, né, relacionamento com a agência, conflito de interesses, e as regulamentações, né, inclusive a lei aqui do Sarbanes-Oxley, né, que isso daqui é por conta de fraudes que já teve contábil, segmentos diferenciados do Ibovespa, isso daqui é o capítulo 1, então é uma parte bem simples, né, depois a gente já começa a entrar falando em alguns conceitos aqui contábeis, né, fluxo de caixa e tal, capítulo 2, isso aqui vai ser bem interessante para a gente consolidar o conhecimento. Muita gente vem aqui ver análise de empresa, mas não sabe o básico, né? Então eu não vou nem ficar mostrando muita imagem aqui, acho que só aqui esse início aqui, capítulo 1 que a gente vai iniciar, depois nos próximos vídeos a gente já até fala dos novos capítulos, né? Então o que eles começam falando, né? Remuneração do executivo, Brasil, Estados Unidos. Isso daqui é um tema que é pouquíssimo falado, eu acho que a gente pode até entrar na abordagem prática. Quer ver? Eu botei até aqui, caso prático, Oncoclínicas e Palantir, tá? Palantir, inclusive, ajudou na elaboração aí da vacina do Covid aqui no Brasil, tá? Coronavac, junto com o Instituto Butantan. Mas muitas pessoas não sabem analisar essa questão da remuneração de executivos, tá? Isso é um tema lá fora é muito forte, aqui no Brasil ainda nem tanto, mas quando uma empresa faz abertura de capital, geralmente IPO, essa remuneração dos executivos é muito forte, tá? E aqui desde 2009 é obrigatório pela CVM a divulgação dessas informações. Então vocês veem que tem uma regulamentação, mas apesar disso, as empresas de capital aberto não divulgam de uma maneira tão transparente, tá? Tem ajuste aqui, ajuste ali. Cada empresa usa um termo, tá, de remuneração executiva. Eu acho que o Oncoclínica, eu acho que ele tem incentivo de longo prazo, ILP, acho que é alguma coisa nesse sentido. Tem outras empresas que é remuneração de executivos, baseada em ações, enfim. Então, desde 2013, né, que entrou aqui essa regulamentação, é obrigatório na CVM, em 2013. Tá. E desde 2013 não há uma grande transparência dessas informações, apesar de ser obrigatório desde 2009, tá? Nos Estados Unidos tem uma lei, lá já tem sim uma padronização, né, Stock-Based Compensation, depois a gente vai ver aqui no Palantir, mas todas as empresas divulgam de maneira bem semelhante, né, se não tiver alguma diferença, mas eles têm uma lei lá de Wall Street, proteção do consumidor, país desenvolvido é outra coisa, né.
E os acionistas conseguem opinar, né? Não sei se todos aqui investem no exterior, mas se vocês investirem no exterior, alguns de vocês, provavelmente vocês já devem ter recebido algum e-mail, votação de assembleia, de acionista e tal. Por mais que tenha uma ação, às vezes mercado fracionário, tá? E você recebe por e-mail lá. Eu recebo, né, da corretora, eu tenho a corretora é Avenue, né? Conta aberta na Avenue. Eu recebo, às vezes, para votar aí, eu não tenho nenhuma participação minúscula, irrisória, e recebo e-mail para votar em algumas informações, inclusive remuneração de executivos, quando é algo muito importante, né? Então, a lei permite a opinião, mas não é uma opinião vinculada. Mas, quando a gente acompanha a empresa, a gente olha a questão de governança, se a empresa está utilizando os recursos de uma maneira interessante, de uma maneira que a gente considera promissora, com algum retorno que pode gerar lá na frente. Porque não é errado você remunerar os executivos, nem com ação, nem com dinheiro, enfim, desde que esteja vinculado a algum retorno. Por exemplo, os executivos da Palantir, não é recomendação de investimento, tá? Eu acho uma empresa interessante e tal, mas é uma empresa que não gera caixa. Mas a Palantir, ela tem uma remuneração dos executivos baseada no crescimento dela, principalmente de top line, de receita. Então os executivos têm que estar mostrando que eles estão conseguindo crescer de alguma forma, estão conseguindo gerar um potencial retorno futuro na empresa que vai refletir para os outros acionistas, tá? Tem alguns grupos lá também no exterior, tá? Outras empresas, Beazer Homes e grupo Jacobs Engineering. Depois eu acho que eu não vou procurar no vídeo porque eu acho que vai ficar bem extenso. Mas são duas empresas aí que a gente pode de repente olhar mais para frente. Posso até ver se eu vejo, né? Então isso aqui é uma introduçãozinha. Vamos lá para olhar os casos práticos aqui, Oncoclínicas e Palantir, que a gente sai um pouquinho da parte da teoria, né? Fica algo mais prático também, a gente mescla, né? Teoria com prática. Oncoclínicas, RI. Opa, acho que eu digitei errado, né? Eu só bebi um pouquinho de água aqui, que tá calor pra caramba aqui no Rio. Central de resultados. Não sei se na apresentação de resultados deles tem isso, tá? Então tem que tomar muito cuidado, mas vamos dar uma olhada aqui. Mas eu vou abrir a demonstração financeira também. Sempre, pessoal, quando a gente está analisando de uma maneira mais completa, é sempre bom a gente abrir essas demonstrações financeiras padronizadas também. Principalmente os ITRs, tá? E as de fim de ano, tá? Vamos ver essas demonstrações financeiras aqui. Eu acho que é plano de incentivo de longo prazo aqui. Vamos lá. O objetivo não é a gente olhar todos os resultados, tá? Todos os números financeiros do resultado. Aqui, ó. PILP, Programa de Incentivo de Longo Prazo. Então aqui vocês veem que já tem um ajuste aqui, tá? EBITDA, isso aqui na apresentação institucional. Excluindo o PILP, né? Então, por que eles estão excluindo? Porque essa remuneração de executivo, no curto prazo, não afeta o caixa, não sai dinheiro da empresa. A empresa ela tem uma obrigação, tá, de remunerar o executivo no futuro se ele atingir determinados objetivos, é o que eu estou falando, tá? Mas quando a empresa abre um capital, normalmente essa remuneração é absurdamente alta. Então também tem que saber contextualizar, não é só porque a remuneração foi alta na abertura que a empresa sempre vai estar pagando sempre. Então aqui a gente já vê que está excluindo, não sei se aqui na apresentação eles vão mostrar essa remuneração. Não, vamos lá. Dívida líquida. Aqui, vamos ver. Deixa eu dar um Ctrl F aqui. Ó, na mensagem aqui do CEO, tudo excluindo, lucro líquido excluindo. Ó, plano de incentivo de longo prazo, tá? Então isso daqui seria PILP, vamos ver se tem mais alguma coisa específica aqui. Se não tiver, a gente... Aqui não vai ter não, vamos ter que ir na demonstração financeira. Opa, não tá abrindo não. Sempre, não esqueça também, tá? Da gente ir na demonstração financeira no consolidado, tá? Porque também tem as demonstrações individuais. Aqui tá nos 9 meses ou 3 meses. Esse programa de incentivo de longo prazo, aqui nas demonstrações financeiras, tem esse nome aqui de Phantom Shares, tá? Ou Stock Options, tá? Então tem dois nomes. É o que eu falei, não tem uma padronização. Outras empresas também têm esse programa de incentivo e não tem esse nome aqui, Phantom Share, tá? É outro nome. Pode ser que seja Stock Options, né? Que é um direito de compra de ações, se o executivo atingir determinado patamar aí de resultado. Então, se vocês olharem aqui, é um valor que fica em positivo, ó. Tanto aqui na controladora como na consolidada, é a mesma coisa. Aqui por trimestre, aqui nos 9 meses.
Por quê? Porque não é um dinheiro que saiu do caixa, mas eventualmente esse dinheiro vai ter que sair. Como não saiu do caixa, eles voltam como se fosse uma geração de caixa virtual da empresa, porque ela vai ter que pagar, mas isso vai ter que ser pago no futuro. Então, você remunerou o executivo, mas ainda não tirou o dinheiro. Então, volta com uma espécie de dinheiro aqui na demonstração de fluxo de caixa, né? Aqui no fluxo de caixa operacional, virtualmente. A gente vê que a remuneração dele é 35 milhões, frente ao lucro líquido não é tão grande, mas eu não sei se na DRE também tem impacto. Vamos ver aqui na DRE, não lembro de cabeça. Isso na demonstração de fluxo de caixa, tá, pessoal? Porque eles ajustam lá na DRE também. Aqui na demonstração financeira não tem muita coisa. Aqui não tem muita coisa, não tem nada demais não. Deixa eu ver aqui no ITR se tem alguma coisa. A gente não abriu o ITR, né? Vou deixar essa daqui para daqui a pouco vai travar o navegador aqui no computador porque não é SSD não. Sempre que a gente for olhar aqui nos ITRs também, lembra de olhar aqui consolidado, tá? Porque às vezes pode ter uma empresa, uma SPE, Sociedade de Propósito Específica, embaixo dela. Então as individuais não refletem o todo potencial da companhia, tá? A gente vem aqui, vamos lá para as consolidadas. As individuais, ITR. Aqui está no consolidado. Então aqui na DRE não tem nada, né? Eles adaptam aquele PILP, Programa Incentivo de Longo Prazo, na própria DRE da companhia, mas nas demonstrações oficiais não tem, né? Pelo menos não oficialmente é descrito aqui alguma rubrica nesse sentido. Eu acho que no release deles eles mostram também. Mas isso impacta diretamente na demonstração de fluxo de caixa, tá? É porque o EBITDA também, não sei se vocês sabem, mas é uma medida não contábil, tá? Não é oficialmente válida. Então muitas pessoas, muitas empresas usam, tá aqui de novo, a provisão Phantom Share Stock Options. Tá até escrito errado esse Options, né? Deixa eu ver aqui o release, como é que tá o release. Acho que no release tem. PILP. Ó, EBITDA, excluindo PILP. Da hora eles falam desse PILP. Tem que tomar muito cuidado quando a gente vai analisar, tá? Até lucro líquido. Tem uma DREzinha aqui, eu não queria ficar vendo essas apresentações. Descendo aqui, peraí. Receita, depois vem o imposto, né? Receita bruta, imposto aí do top line. Geralmente ICMS, ISS. Vamos descendo, vamos descendo. O que eles botam aqui no DRE? Ah, eles botam aqui, ó, numa DRE, fica como se fosse dentro de despesas operacionais, né? Item não caixa. Então tem aqui, é porque lá não discrimina, né? Aqui nessa DREzinha aqui, o ITR não discrimina despesas operacionais, né? Tem outras despesas operacionais, mas não é isso, não seria isso aqui. Aqui no ITR, outras despesas, também não bate com aquele valor de 33 milhões, né? 35. Eles só botam o que sai mesmo. Então aqui no release eles até somam de volta, a gente vê que fica completamente ajustado. Se vocês pararem para olhar aqui o resultado final, apesar de não ter um impacto tão grande, tá? Cadê o lucro líquido da companhia? Ó, lucro líquido aqui nos 9.225 milhões. Como é que tá aqui no outro? Ó, se vocês olharem aqui, ó, empresa controladora dando prejuízo. Não, aqui é do trimestre, né? Lucro líquido 57 no trimestre. Não, aqui no 2022. Toma muito cuidado com esse negócio também. Pera aí. Aqui, 1/1/2023 a 30/9. Então aqui o lucro líquido 225. E aqui lucro líquido. Ué, 225 também. Ah, não, aqui é demonstração financeira, peraí. 225 também. Ué, aqui tá sem ajuste? Que ajuste é esse?
Ah, então já está contabilizado aqui. Dentro do ITR, das demonstrações financeiras, também está contabilizado esse programa de incentivo de longo prazo. Mas a gente vê que reflete duas vezes, né? Na Oncoclínica, isso é até bem confuso. Reflete na DRE, está dentro dessas despesas operacionais, provavelmente abatendo aqui algum valor, e reflete também lá na demonstração de fluxo de caixa. Porque 225 milhões, batendo aqui no trimestre, deu 149. Vamos ver como é que deu aqui nas demonstrações financeiras padronizadas. 149 também. E no release deu 149. Então a gente vê que está contabilizado também esse PILP, tá? Lá nas demonstrações financeiras. É até estranho, né? Mas eles botam aqui excluindo o PILP, seria um pouquinho mais, né? Porque eles não botam aqui a DRS. Daqui a DRE já é a correta, né? Ah, tá aqui embaixo. Aqui teria... Esse daqui, esse valor aqui, excluindo o PILP, ó, que a gente vê que está somando. A empresa é transparente, mostra como é que seria o valor correto, 149, 225. Mas aqui embaixo tem o lucro líquido excluindo o efeito do PILP. A gente vê que ele varia um pouquinho a margem líquida nos 9 meses. Também, né? Também ele varia um pontinho percentual, menos de um pontinho. Mas não é um impacto tão grande, então tem que tomar cuidado. No caso da Oncoclínica, a gente vê que está bem transparente, eles mostram aqui. Eu pensei que eles não iam estar discriminando o lucro líquido, mas está aqui, eu não tinha visto passado direto. E está batendo exatamente, então tem que ver se está batendo com a demonstração financeira consolidada do ITR, com as demonstrações financeiras padronizadas que são publicadas lá na CVM também, né? No caso, essas demonstrações financeiras normalmente são publicadas anualmente, tá? Tem empresa que só publica os ITRs, porque já tem as informações aqui também dos 9 meses, dos 3 meses. Mas enfim, da Oncoclínicas não tem problema nenhum. E a outra empresa que a gente viu seria a Palantir, né? Palantir lá do exterior. Vocês vão ver, aqui falava de Phantom Shares, Stock Options, né? Vamos dar uma olhada aqui na Palantir. Palantir. Sec Feelings. Acho que eu vou buscar até um Sec Feelings. Palantir é uma empresa de tecnologia, né? Voltada para Big Data, análise de grande volume de dados, né? Data mining. Se eu puxar aqui... Vamos lá. São duas ações aí trimestrais. Publicado agora 3/11. Então aqui, esse daqui é um documento contábil registrado lá no SEC, né, que é a CVM dos Estados Unidos. E tem aqui as demonstrações contábeis consolidadas também. Ó. No caso, a gente vai olhar aqui no Cash Flow, que é a demonstração de fluxo de caixa. Normalmente, essas empresas, esses dados estão na demonstração de fluxo de caixa. Então, se vocês olharem aqui, lá no exterior, 99% dos casos, tá? Essa remuneração dos executivos é dada por esse Stock Based Compensation. No caso da Palantir, apesar de ser uma empresa interessante e tal, vocês vão ver que é uma remuneração absurdamente alta, tá? A empresa, se vocês olharem aqui a geração de caixa da companhia, ela gerou aqui 411 milhões no ano. Só que desses 411, 343 é da remuneração desse Stock Based Compensation. Então, na verdade, a empresa quase não gerou nada, tá? Porque essa remuneração ela vai ter que ser paga em algum momento para os executivos. Eu até acho que nesse... Como é que deu uma travadinha aqui? Que nesse ano foi até um pouquinho melhor, tá? Se vocês pararem para olhar, 411 menos 343. Vou fazer um cálculo aqui rapidinho, que eu não sou muito bom de cabeça, não. 411 menos 343. A empresa ainda gerou um pouquinho de caixa, sabe? 68 milhões e tal. Aí tem outras variantes aqui que a gente teria que olhar com calma. No ano passado, nem isso, ó. No ano passado ela teve um estoque base compensado de 435 e uma geração de caixa de 144. Na verdade, não teve geração de caixa nenhuma, porque isso daqui vai ter que sair em algum momento da empresa. Claro que a gente tem que contextualizar. Se a empresa está crescendo, é o que eu estou falando. Aqui, ó, a empresa já deu um crescimentozinho, mas a Palantir, ela tem um valor de mercado alto. Acho que até despencou, né? Ó, 40 bi, é coisa pra caramba, tá? Então o pessoal às vezes fica olhando só pra cotação e esquece a questão do valor de mercado. E ela despencou, né? Ah, não, até que ela não despencou, não. Ela deve ter vindo com um resultado bem forte aí nos últimos trimestres. Agora ela subiu aqui de abril, ó, de 13 para 30. Então essas empresas, ela tem um potencial grande, tá? Mas ela valia aqui cerca de 20 bi, né? Menos de 20 bi. Muito menos, né? Ela tinha 14 aqui, quase, sei lá, 15 bi. Então, elas têm um potencial se começar a crescer. Ela já demonstrou aqui um crescimento, ainda muito tímido e tal. Eu acho uma empresa interessante, não descarto também investir numa empresa dessa. A gente vê que está crescendo top line, está crescendo backlog de contratos e tal. Esse ano aqui parece que veio bem melhor, por isso que o mercado precificou.
mesmo aí nesse momento desafiador lá fora. Mas a gente vê que lá ano passado, ó, fora de hipótese, a empresa negativa e tal, teria que acompanhar muito de perto o modelo de negócio, assim como a gente vinha olhando em algumas empresas aqui do canal, no caso o ClearSale, que eu acho que está muito mal agora, né? Talvez mude, não sei, mas acho que piorou bastante o último resultado. Então, isso daqui foi dessas empresas. Tem essas outras aqui, de repente, para o próximo vídeo, antes de iniciar, a gente pode tentar pegar essas outras empresas, né? Para esse vídeo aqui não ficar tão comprido, né? Deixa eu ver só se elas têm capital aberto. Essa Beazer Homes e Grupo Jacobs. Que ia falar no livro, né? Beazer Homes Stock. Opa, errado. Ó, tem capital aberto, ó. Uma empresa aí que fornece alguma coisa para cá. Ó, valor de mercado baixinho, ó. Até interessante pra gente olhar, pegar essas small caps, ó. Não conhecia essa empresa. Vamos ver a cotação como é que tá. Ih, teve algum evento aqui acionário lá para trás. Provavelmente isso aqui, a empresa deve ter sofrido alguma coisa. Pode ter tido algum evento acionário também de desdobramento, né? A empresa está um bom tempo aí andando de lado, né? Se a gente botar os últimos 5 anos, parece que ela é bem cíclica, né? Sobe e desce, sobe e desce. Mas deu até um retornozinho, tá? Nos últimos 5 anos. Seria uma empresa interessante pra gente olhar aí, PL baixo, né? Claro que olhando de maneira isolada esses indicadores não podem dizer muita coisa, porque isso aqui reflete ao preço-lucro do passado ou presente também, tá? Mas não reflete o futuro, que é o mais importante em bolsa de valores. Então tem aqui essa empresa, Beazer Homes, vamos ver a outra. Depois a gente pode separar para olhar. Jacobs Engineering. Jacobs Engineering. A gente vai se estender muito. Essa daqui tem até BDR, a gente pode separar de repente até para uma análise mais completa. Interessante, ó, como a gente vai descobrindo coisas diferentes. Opa, digitei errado aqui. Tem Nasdaq aqui porque... Caraca, às vezes eu boto estoque, fica aparecendo cotação de BDR, cadê? New York Exchange, vamos lá. Aqui é J. Essa já tem um valor de mercado um pouquinho maior, PL um pouquinho maior, mas nada de outro mundo. Lá o PL na bolsa americana é bem maior. E não paga dividendo, né? Empresa de crescimento. Nos últimos 5 anos teve um retorno bom, tá? Então, se vocês pararem para olhar, essas empresas de remuneração de executivo, principalmente lá fora, normalmente, tá, tem uma expectativa muito grande, por isso que eles pagam para o executivo bastante, tá? O tempo máximo aqui. Essa daí é a empresa que lá no passado até que subiu, veio subindo, tá oscilando bastante, subiu. Aqui em 2008 foi perto... foi a crise do subprime, né, que despencou. Mas normal também, ó, caiu metade da cotação aqui. Pelo menos, aí 2014 caiu. Cara, no geral, parece até que a cotação da empresa vem andando bem. Provavelmente os resultados devem ser bons, o retorno até bem alto. Ó. Passado, deve ter tido algum evento acionário aqui no meio, às vezes o Google não ajusta. São duas empresas aí, de repente a gente pode deixar o próximo vídeo, se vocês gostarem, depois comenta aí, tá? Esse vídeo aí, mais um pouquinho de teoria, um pouquinho também de prática pra gente aprendendo junto. Eu gosto, né, de aprender essas coisas. Então, falando aqui, o que são finanças corporativas? O objetivo de uma empresa é gerar valor para um acionista através da geração de caixa, tá? Essa geração de caixa, ela reflete tanto do lado do regime de competência, que é DRE, que é a empresa aumentando o lucro líquido ao longo do tempo, mas às vezes esse lucro líquido não vai ser refletido no curto prazo, ele vai sendo aumentando no futuro, e o regime de caixa, que é na demonstração de fluxo de caixa, que influencia diretamente no balanço patrimonial, tá? Então tem impacto lá de capital de giro, né? Aumentou o estoque, vai refletir lá no balanço patrimonial. Diminui o estoque, diminui o balanço patrimonial. E às vezes aumentou o estoque, mas a empresa fez uma dívida, tem a parte de não é duplicada, né? Partidas dobradas, né? Acho que é partida dobrada o termo certo. Quando você diminui um ativo, aumenta o passivo. Diminui um passivo, aumenta um ativo, né? Você tem que compensar os lados, porque ativo menos passivo é igual ao balanço o patrimônio líquido, desculpa. Então o objetivo é a geração de caixa. Por quê? Porque esse caixa vai refletir, se a empresa não distribui dividendo, vai refletir no aumento da cotação da empresa. Não tem como a empresa ir crescendo receita, crescendo lucro, crescendo geração de caixa, igual a gente viu na Palantir aqui agora, e a cotação fica parada. Não tem como, o mercado não é maluco, porra. A empresa, você tem uma farmácia, a farmácia dá R$100 de lucro hoje. Daqui a 5 anos está dando R$1.000. Você não vai vender a tua farmácia pelo mesmo valor de 5 anos atrás. Isso não existe, é irracional, pessoal. Só que isso acontece muitas vezes na Bolsa de Valores, por conta de cenário macro,
país emergente, a questão política, a questão fiscal, uma série de questões. Mas no longo prazo, a cotação vai seguir o lucro da companhia, geração de caixa, geração de lucro, tá? E isso é criar valor, tá? A empresa crescer. Uma empresa pode crescer e distribuir dividendo, né? Geralmente empresas que estão no momento inicial de maturidade, elas vão reinvestir o dinheiro, isso vai refletir na cotação, vai refletir cada vez maior lucratividade. Agora, empresas que já são mais maduras, pode distribuir um pouco mais. Essa criação de valor passa também pela estrutura de ativos e passivos do balanço patrimonial, que é o que eu falei, que são usados para compra de material, mão de obra e outros itens indispensáveis para conseguir manter a empresa em operação e gerar caixa, né? Não tem como a empresa gerar caixa se ela não aumentar o estoque, vender o estoque, aumentar contas a receber, né, dos clientes e ir antecipando contas a receber, postergando contas a pagar de fornecedores. Quanto mais você posterga, mais dinheiro ali para você ter no capital de giro. Enfim, tudo isso passa pelo balanço patrimonial e a gente enxerga um pouquinho mais esse relacionamento entre o balanço patrimonial e essa rotatividade dos ativos e passivos na demonstração de fluxo de caixa, tá? Na DRE a gente vê a geração de valor do ponto de vista do fechamento da operação, né? Da venda de algum produto, tá? Mas muitas vezes esse dinheiro não entra de maneira antecipada. Nem o serviço é prestado de maneira antecipada, né? Então, o balanço patrimonial aqui, a gente já viu a imagem, vou até pegar aqui de novo, tá no site da... Acho que eu fechei o site da Amazon, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Opa, tem que tirar esse zoom, gente. Opa, aqui tem as outras imagens aqui que eu tinha tirado. Deixa eu botar. Até coisa de opção aqui. Aqui, ó. Tem o balanço patrimonial, tá? E o balanço patrimonial é feito dessa seguinte forma, tá? Isso aqui é mais para quem nunca viu, mas como a gente está fazendo aí um estudo um pouquinho diferente. Tem no lado esquerdo o ativo circulante. Tem o passivo circulante. E também tem o capital circulante líquido, tá? Que é o ativo circulante menos o passivo circulante. Isso aqui é importante para a gente saber a liquidez da empresa no curto prazo, de até 1 ano, tá? Circulantes são prazos que você vai usar ou tu tem que pagar algum passivo, alguma obrigação em até 1 ano. E o não circulante é acima disso, tá? Aí tem os ativos não circulantes que podem ser tangíveis, que são propriedades, imóveis, equipamentos, máquinas, né? E intangíveis, que é software, direito de uso, né? Enfim, tem alguns termos exatos aí da contabilidade que você classifica como intangível, mas não é algo que a gente toca, né? E o passivo não circulante, né? E o patrimônio líquido, que é o valor total da empresa para os investidores, né? Muita gente avalia por conta desse modelo aqui. Então, balanço patrimonial é uma foto dos ativos, passivos e patrimônio líquido em determinado momento. Daí você já deve ter ouvido em algum lugar o pessoal falando, né? Que a DRE é um filme e o balanço patrimonial é uma foto. Os ativos do lado esquerdo são considerados circulantes e não circulantes, e o ativo não circulante são de duração prolongada, como um prédio, né? Ativos não circulantes podem ser considerados como tangíveis, e ativo imobilizado, né, que são os ativos imobilizados, máquinas, equipamentos, e ativos intangíveis, que podem ser patentes, também marcas. Um conceito que muita gente não conhece de ativo intangível é o seguinte: às vezes a empresa ela tem um intangível lá dentro, ela desenvolveu um software ou tem, sei lá, uma marca muito boa, uma Coca-Cola. E isso daí, quando você desenvolve internamente, isso daí não é reconhecido no balanço, tá? Porque você não vendeu para ninguém. Quando você vende, você reconhece no teu balanço que tu comprou, ou reconhece o valor da venda lá do intangível, que vira caixa. Agora, se você não vende, você desenvolveu internamente, esse valor da empresa, isso daí é muito difícil de ser mensurado. Não é reconhecido no balanço, tá? A regra contábil não permite, as regras contábeis. Então, tem empresa até que faz uma auditoria própria para dizer, não, a gente tem tanto aqui e tal. Isso a gente vê muito em jogador de futebol, tá? Jogador de futebol, às vezes, você tem que fazer uma mensuração aí, uma auditoria, avaliação a mercado. Depois eu até pretendo voltar a fazer análise de times de futebol, até de times de capital fechado. No caso Vasco, eu sou torcedor do Vasco, vocês já devem ter visto aí vários vídeos com a camisa do Vasco. Eu pretendo fazer vídeo dele também. Os ativos de circulação de curta duração, como estoque, né? Então tem que sair rápido, né? Algumas vezes fica preso, né? Dependendo da empresa. Cada empresa tem sua particularidade como construtora. Não é o ideal ficar preso, né? É até uma dinâmica diferente das construtoras. Mas, se vocês olharem o conceito de estoque, o estoque tem que sair em até 1 ano. Até para construtor, tem muita construtora aí que o pessoal gosta, não sei porquê. Melnick, eu acho que é Even também,
que tem um estoque preso de anos atrás, tá? E isso é muito ruim, porque mostra que você tem estoque encalhado e dificulta a venda. Você já gastou para construir aquilo, tá? Então, ativo circulante, empresa de varejo, também de moda, roupa sai de moda, empresa de alimentícia, né? Estoque não pode ficar preso. O Pão de Açúcar teve vários problemas com descarte de materiais aí, porque não conseguiu vender, né? A empresa é financiada com capital próprio, né? Vocês já devem ter ouvido, até conhecido como CAE, que é de equity, que é os donos da empresa, e por capital de terceiros, que é o financiamento bancário, financiamento por dívidas, debêntures, até abertura em capital aberto, tá? De empresa no capital aberto na Bolsa de Valores. E o financiamento é encontrado do lado direito patrimonial, passivos. Muitas pessoas confundem também achando que passivo é dívida. Não, passivo são contas a pagar, tá? Nem sempre é dívida. Às vezes é um serviço que você tem a prestar. Isso daí tem muita empresa de software as a service. A empresa já recebeu antecipado, mas é aquela questão que eu falei de partidas dobradas. Você reconhece uma receita, você já recebeu receita por uma prestação de serviço de sistema, mas você também tem que botar o mesmo valor na rubrica de passivos lá. Esqueci até o valor correto, o termo correto. Mas, como você ainda tem que prestar serviço, é um passivo sim. Então você recebeu, mas ainda não prestou serviço. Então, se você recebeu 1 bilhão de receita para prestar um serviço de software, ou eu aqui como analista, prestar um serviço de analista, eu tenho 1 bilhão de passivo de prestação de serviços durante determinado tempo aí, até exaurir esse valor. Uma empresa emitirá, né, venderá pedaços de papel chamado de títulos de dívida, que podem ser empréstimo ou ações, participação acionária. Então é dessa forma, são contratos, né, documentos, caso você vai fazer um IPO ou fazer uma emissão de novas ações, né, a participação acionária. E títulos de dívida são empréstimos, são um contrato aí que pode ser até convertido em ação. Os passivos são classificados não circulantes e circulantes, como eu falei. Dívidas ou obrigações de curto prazo precisam ser pagas em até 1 ano, estão classificados como passivos circulantes. E de longa duração, o passivo não circulante. Tá? E o patrimônio líquido são os ativos menos os passivos. Tá? O patrimônio líquido é um direito residual sobre os ativos da empresa. Tá? Então, é um direito residual. Tem mais alguns termos técnicos que tem aí nesse capítulo 1. Orçamento de capital, processo de realizar e gerir despesas envolvendo ativos de longo prazo, longa duração, não circulante. Então tem que ter uma equipe aí de orçamento de capital, de planejamento de longo prazo. Tem que ter uma equipe de estrutura de capital, a empresa tem. Processo de gerenciar os fundos para despesas de capital exigidas, como dívidas de curto e longo prazo e capital próprio, acionista. Então tem que saber mesclar quando que é importante fazer uma emissão, quando que você pega uma dívida, né, qual o custo da dívida que você vai pegar, a proporção de dívida e patrimônio próprio, né, capital próprio. A gente vê que muita empresa parece que não tem uma gestão muito adequada disso, né? Não está nem aí da forma que faz ser. A Ambipar, a gente viu recentemente, fez uma emissão desastrosa, ao meu ver, e ainda priorizou o controlador em cerca de 25% nas emissões de ação. Então tem que acompanhar muito de perto essa relação dívida, né, de uma maneira equilibrada. Quando a empresa está bem desalavancada, pode alavancar um pouquinho, não de uma maneira exagerada. Quando ela já está bem alavancada, faz a emissão, mas tem que ser no momento mais propício, que o mercado está em alta, por exemplo, né? Ou uma emissão em percentual menor, só para desalavancar um pouquinho. Tem momento certo para alavancar a empresa e momento certo para desalavancar. As pessoas, infelizmente, não tomam decisões pensando nisso, tá? Gestão de capital de giro, muito importante para a empresa de varejo alimentício, tá? De varejo, de moda também, de roupa em geral. Processo de equilibrar o fluxo de caixa de entrada e saída de capital da empresa durante as atividades operacionais. Então, tem que ter um pessoal lá mais operacional focado nessa gestão de capital de giro. Postergar contas a pagar, então às vezes as empresas até divulgam isso, e tentar antecipar contas a receber, né? Equilibrar o estoque. Pô, tem muita empresa aí que viu que a economia não estava bem, segurou a compra de estoque, pô, não vou sair comprando estoque adoidado e tal, porque sabia que não ia vender isso tudo, ia ficar com o estoque encalhado, ia ter mais conta a pagar, ia ter menos contas a receber. E isso tudo impacta na demonstração de fluxo de caixa. Então tem que ter um pessoal responsável pela gestão de capital de giro. O valor do capital de giro é igual ao valor do capital circulante líquido, até para demonstrar uma liquidez de curto prazo da empresa, tá? Tem muita empresa aí que tem um caixa robusto também, mas não adianta, não tem caixa robusto, vou sair queimando aí estoque, queimando a todo custo. Não, se o momento não está favorável, não adianta vocês pegarem dívida, não adianta sair investindo em estoque e tal. Você tem que ver como é que está andando a empresa, se a empresa está indo bem, se está caminhando bem, se o mercado, o cenário nacional, o cenário internacional está positivo também, tá? Aqui eles botam o cálculo, né? Capital circulante líquido é definido como ativo circulante menos passivo circulante.
Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na câmera, que parece que o chroma key aqui cortou um pouquinho. Pera aí. Vai ter que ir assim mesmo, só um pedacinho. Beleza, ajeitou aqui. Mais ou menos, né? Depois eu acerto. Capital de giro é igual à soma do patrimônio líquido e do passivo não circulante, deduzida do ativo não circulante. É só o inverso, né? E o capital de giro é um recurso de longo prazo não aplicado em ativos imobilizados e disponível para financiar as aplicações circulantes. É até uma descrição meio contraditória, né? Falando que é um recurso de longo prazo, mas é porque o capital de giro você vai ter que estar sempre reforçando, né? Tem que estar sempre investindo ali, tu não pode deixar essa área que é de suma importância para a empresa gerar caixa. As empresas de varejo alimentício, esse capital de giro daqui, e a demonstração de fluxo de caixa operacional, vocês veem mais forte no final do ano. Então elas passam o ano todo vendendo um pouquinho e tal, tentando equilibrar, às vezes no negativo, capital de giro, fluxo de caixa operacional, mas no final do ano que eles conseguem fechar e equilibrar o somatório de tudo, né? Então o ativo imobilizado é um cenário à parte, enfim. Aqui um pouquinho das formas, aqui, para finalizar, né? Forma de organização das empresas. A empresa pode ser MEI, isso daqui muita gente sabe, né? Ou empreendedor individual. Então tem uma pessoa ali representando, né, essa empresa. São dois regimes aí de tributação diferentes. Você tem uma segregação, uma separação de dívida da pessoa física e pessoa jurídica. Tem até uma série, um documentário sobre a vida do Ike Batista. E aí muita gente pode se perguntar, pô, por que o Ike Batista continua milionário e tal? Porque tem essa separação, tá? Da dívida da pessoa física e da pessoa jurídica. Claro que tem uma proporção, tem algumas regras jurídicas e tal. E tem uma organização em forma de sociedade também, que aí sim pode ser uma ou mais pessoas, tá? Sociedade pode ser com responsabilidade limitada ou sem limitação de responsabilidade. Então, cada empresa aí vai ter o seu estatuto próprio. Na sociedade sem limitação, para os sócios, todos concordam em contribuir com alguma parte do trabalho e do dinheiro e compartilhar os lucros. Cada sócio é responsável por todas as dívidas, então tem um equilíbrio entre os sócios, tá? Na sociedade com limitação de responsabilidade para os sócios, a obrigação limita-se à quantidade de dinheiro contribuído. Normalmente é essa daqui, tá? Sociedade sem limitação de responsabilidade, eu acho, tá? Não tenho certeza. As sociedades ou empresas têm muita dificuldade de levantar dinheiro, pois dependem majoritariamente do capital dos sócios, né? Para quem é empreendedor, sabe, quando você vai abrir uma empresa, você precisa botar teu dinheiro, teu trabalho e tal. Você não vai chegar no banco lá, não, abrir uma empresa aqui agora na esquina, eu quero R$ 1 milhão, pô, a custo baixo, de 10% ao ano, igual a gente vê empresa 8%, empresa de capital aberto. É muito difícil. Então, quando a empresa abre o capital na bolsa, ela consegue facilitar, mostrando que está mais transparente, está com as demonstrações contábeis lá auditadas, mostrando que está crescendo e tal, que ela tem a capacidade de honrar com aquela dívida, né, conforme a geração de caixa, né, fluxo de caixa crescendo, lucratividade crescendo. Então ela consegue uma taxa de juros mais atrativa. Além disso, ela consegue levantar dinheiro, né, que a gente botou aqui agora, anteriormente. Então, por isso que empresas abrem capital na Bolsa de Valores. Não é porque, não, eu quero abrir para mostrar que eu sou uma empresa aberta. Não, não é isso. É porque fica mais fácil você levantar capital, fica mais fácil você pegar parcerias em bancos ou com outras instituições, você mostrando lá suas demonstrações auditadas. Empresas de capital fechado não tem uma fiscalização tão próxima como uma empresa de capital aberto. Então, as demonstrações dessas empresas são mais fidedignas, tá? A Sociedade por Ações de Capital Aberto são SA, tá? E depende do registro na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. E esse registro é intermediado, né, por empresas financeiras, bancos e corretoras. Por isso que tem empresas, a gente já fez análise aqui no canal, uma BR Partners da vida, por exemplo, essas empresas ganham muito dinheiro em levas de IPO, ou nesse processo de captação aqui com debentures, né, que a gente falou aqui, da estrutura de capital. Nessa parte de estrutura de capital, não sei se eu vi aqui de debentures. Acho que falou mais em cima de passivos, né? Essas empresas, elas auxiliam empresas de capital aberto através da intermediação financeira. Então, um banco ali come um pouquinho de taxa, uma corretora come um pouquinho. Então, tem bancos que são voltados muito para isso, tá? Bancos de investimento. Então, pessoal, acho que o vídeo ficou até um pouquinho longo. Não sei se a gente vai conseguir aí ter uma boa quantidade de visualizações, se o pessoal vai gostar também. Eu também não ligo muito para essa questão de visualização, não. Deixa eu ajeitar, se eu consigo ajeitar esse chroma aqui tá cortando. Mas eu acho que ficou interessante, acho que até eu
quando a gente vai dando uma aula assim, a gente vai aprendendo junto também, vai consolidando o conhecimento, né? Depois, eu acho que para o próximo vídeo, eu vou pegar aí temas para finalizar o capítulo 1, talvez, e pretendo pegar essa questão aí do Beazer Homes, que eu achei bem interessante o valor de mercado dele, é até bom para aprender a empresa, e essa Jacobs Engineering, são duas empresas aí que eu gostei bastante. Então, pessoal, se esse vídeo for útil para vocês, se vocês gostaram desse estilo, para a gente aprender a estudar um livro aí, não sei até quando vai, né? O livro é gigante, mas a gente vai estudar aos pouquinhos, não sei se vai ser toda semana. Deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí embaixo, se tiver alguma opinião, alguma informação a mais aí para a gente aprender também, comenta aí. Alguma empresa para a gente estudar sobre esse assunto. Enfim, espero que eu possa ter contribuído. Peço para vocês se inscreverem no canal, seguir nossa página no Instagram. Se tiver interesse no nosso serviço de análise, tem o link na descrição do vídeo. Valeu, forte abraço a todos.